Então tá, gente, bom dia a todos. Bom Eu dia, acho. Sara. Oi, Andrei, tudo bem? Tudo. Eu acho que agora já estão todos por aqui. Eu acho que falta só Ih, quem é esse aqui? Ai, a Ana. Tudo bom, Ana? Tudo. Deixa eu ver. A Maísa, a Nicole, a Laura, o Bruno. Volta. Andrei tá aqui. Eu tô. Volta, eu acho que Deixa eu ver. Falta Ariane, a Ariane, que não tá, e o Paulo acabou de Arthur, entrar. O Arthur. O Arthur não tá? Não. E o Evander. O Evander também não está por aqui. Então tá, gente, bem-vindos à aula de história de hoje. Na última aula, vocês fizeram, alguns, né, conseguiram fazer a apresentação do trabalho, que era sobre o imperialismo e a segunda fase da Revolução Industrial. Alguns alunos tiveram problemas de conexão com a internet, né, e não É, conseguiram, nem finalizar a aula. Eu me lembro que. Opa! Eu me eu fui um lembro. dos que caí. Isso, eu sei que saíram tipo uns. Acho que uns três, quatro saíram no mesmo momento da aula, por causa que não estavam. Eu acho que a a luz internet estava e a caindo. luz. Isso. Nós estávamos com problema na luz também, né? E assim, alguns não conseguiram realizar a apresentação do trabalho. Eu vou dar um tempinho para aqueles que querem, então, fazer esse fechamento, né? Para apresentar essa parte que ficou para trás. Quem é que ficou sem apresentar? Eu me lembro que foram poucos, que a grande Foi. maioria já tinha apresentado. Eu não me lembro se a Ana, tu Eu tinha acho que eu não apresentado? apresentei. Eu acho que não, né? Eu Porque mandei por e-mail também. alguns enviaram por e-mail, né? E eu comentei na última aula que daí, nesse primeiro momento de hoje, eu daria essa oportunidade para o pessoal, né? Em função da luz da última semana. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Não, por enquanto não. Tem que pegar o trabalho. Deixa eu ver. Pode pegar o trabalho, a gente aguarda aqui. O Paulo apresentou, a Nicole apresentou, Putz, eu não o lembro Andrei quem. apresentou. Eu não lembro quem não apresentou, Sara. Acho que foi o Evander. O Evander, que não apresentou, eu acho que a Ana, que tinha ficado também. O Lucas, eu me lembro que tinha acontecido alguma coisa com ele. Tá Bom triste essa. dia, Lucas. Bom dia, senhor. Tudo bem? Tudo? Tu conseguiste apresentar na última aula o teu trabalho? Sim, senhor. Ah, tá. Eu me lembro que tinha acontecido alguma coisa, só não me recordo o quê. Era A o Word, eu Maísa. não consegui baixar. Ah, era o aplicativo que tu não tinha do Office no. Era no celular, né? É, isso daí. Então tá. Tá, então já tem um aplicativo? O Kendrick, Tu já tem um aplicativo? agora sim, eu liberei de espaço. Muito bem, muito bem. Então, assim, ó, enquanto a Ana vai vendo ali o trabalho dela, pessoal, na última aula eu comentei que eu iria enviar uma atividade essa semana para vocês, referente a essa última parte do conteúdo. Só que daí eu comecei a pensar, né, um pouquinho, que essa semana a gente já iria entrar na parte da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, eu pedi que vocês pegassem aquele material que tinha ido na última leva das atividades que foi enviada pela escola, que vocês pegassem aquele resumo da Primeira Guerra Mundial
e pegassem também e assistissem ao slide que eu tinha enviado. Encontrou, Ana? Eu tô. Oi? Não, ainda, mas eu tô procurando aqui. Tá. Essa das últimas atividades eu não tenho. Tá no grupo de vocês, que foi enviado pela escola. Tá bom. Dá uma olhadinha lá, senão depois tu me manda um oi, tá? Que era sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá bom. Tá? Mas a escola enviou para o grupo de vocês da turma. Essa atividade até para alguns que me pediram, eu disponibilizei naquele outro grupo que a gente tem da história. Eu vou olhar aqui no grupo. Isso, porque tem um vídeo, inclusive, no YouTube. É aquele que tem o vídeo no YouTube. No YouTube Ah, tá, tem achei um. aqui. Achou? Aham. Tá. Tem também os exercícios e tem um slide, tem um PowerPoint também com o resumo do conteúdo. Quando tiver ok, Ana, pode dizer que a gente interrompe aqui. Tá dando ali toda hora para o microfone para abrir e fechar. Acho que deu problema, sabe? Eu acho que tá dando algum probleminha. Bom, continuando então, enquanto a Ana vai se organizando, né? Então, pessoal, agora para as próximas semanas, né? Nós vamos fazer uma espécie de encerramento, então, do trimestre. Tem bastante atividade, perdão, tem bastante atividade que a gente pode aproveitar, né? Que foram realizadas. Aqueles alunos que não me enviaram nada, né? Porque eu fiquei à disposição para estar esclarecendo alguma dúvida que vocês viessem a ter, né? Tem que me enviar essas atividades no e-mail da disciplina para que eu possa contabilizar na carga horária de vocês e também nas atividades realizadas agora no primeiro semestre. Então, aqueles alunos que não me enviaram alguma atividade daquelas que foram desde que a gente parou com as aulas presenciais, eu acredito que foram eu acho que cinco ou seis atividades desses conteúdos. Vocês têm que me enviar, gente, para que eu possa fazer o fechamento da carga horária de vocês, tá ok? Mas aí eu quero saber o que eu já enviei, Sora. O que tu já enviou? Tu tem lá no teu e-mail todas as atividades enviadas para o grupo da história. Ali tu já tem como ver. Pera, como assim? Sabe, tu enviou para mim no e-mail da disciplina. Então, todos que foram enviados para o História, Sora Ellen História, né, foram as atividades... Oi? Eu não te mandei nada por e-mail, Sora. Tu não me enviou nada por e-mail? Não. Porque a única forma de recebimento que eu tenho das atividades é através do e-mail. Então, Todos os alunos estão me enviando por e-mail, que eu coloco lá nas atividades a referência daquele e-mail Sora Ellen História. Não sei aqui. Eu tenho da Maísa, eu tenho da Nicole, eu tenho da Laura, eu tenho de vários alunos da turma de vocês. Putz, então eu vou ter que te enviar. Tu vai ter que me enviar. Porque eu não recebo nada pelo WhatsApp. São todas as atividades enviadas no e-mail, que até é a forma que eu tenho também de comprovar a entrega dessas atividades de vocês, porque no WhatsApp não abre nenhum arquivo. Então, quem não enviou tem que me enviar. Tá? Em breve. Bem em breve, pessoal. Inclusive, tem pessoal que na linha, os mapas conceituais, tudo, me fizeram, tiraram foto e me enviaram. Putz, então tá, Sara. Por isso que eu estou dizendo, tem alunos... tem lá na referência das atividades que eu enviei.
Tem ali então os tá. e-mails Eu vou te disponíveis. mandar, as imagens e tudo dos trabalhos. Isso, daí tu só coloca os números e coloca ali de que atividade tu tá falando, né? Daí tu me envia tudo, não deixa nada para trás, Tá bem, tá? cara. Qualquer coisa depois a gente conversa. Pode me chamar no WhatsApp, Tá. tá? Ana, conseguiu? Ana? E Ana? Eu acho que a Ana teve algum problema. Ou ela não tá me ouvindo. Tá me ouvindo, Ana? Eu acho que não. Bom, pessoal, então, na última aula, nós falamos um pouco, então, sobre a fase do imperialismo, né? Na qual a gente faz esse paralelo com a segunda fase da Revolução Industrial. Nós finalizamos, né, falando sobre os países que participaram, então, desse processo no início do século XIX, né, que a gente tem aí Bélgica, Alemanha, França, também principalmente a França, né, com a questão da descolonização da África e da Ásia, né, que foram então explorados por esses países. Inclusive eu pedi para vocês darem uma olhada, né, pesquisarem qual foi que foi esse processo, né, na África e na Ásia. Eu pedi para vocês darem uma olhada, uma pesquisada no que foi, o que foi isso, né? Inclusive, eu coloquei para vocês sobre a questão da exploração que eles sofreram, então, a influência desses outros países. Quem é que pesquisou sobre isso? peraí. Tu tinha mandado uma pergunta, né, Sora, sobre isso. Eu pesquisei, Sora. Oi? A Nicole que falou? Tá. Sim, pesquisei. Andrei, o que você tinha falado? Que tu tinha mandado uma pergunta, né, sobre tudo isso que tu acabou de falar. Isso. Sora, também pesquisei, Sora. Muito bem, então a gente vai abrindo aos poucos para cada um falar, tá? Andrei, quer iniciar? Eu quero. Então tá, daí depois a gente pula para Nicole e depois para Laura e assim a gente vai indo. Tá. E o pessoal também que não falou nada, eu espero que tenham pesquisado, meus amores, tá? Pode começar, Andrei. No século XIX, as nações europeias como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha começaram a explorar de maneiras efetivas o continente africano e asiático. A Revolução Industrial motivou esses países a explorar matéria-primas, especialmente minérios, dentre os quais podemos destacar o ferro, cobre, chumbo, além de produtos de origem de agrícola como algodão, borracha e todos os fundamentais para a produção industrial. Tá, até aí. Então, assim, ó, assim como a gente viu lá nessa segunda etapa da Revolução Industrial, né? Vamos dizer, os produtos de ponta, né, a matéria-prima, principalmente o aço, o cobre, né, o estanho, são materiais que são de suma importância para o desenvolvimento industrial, né? A gente vê que nessa fase, principalmente para alguns especialistas, é considerada a fase do ferro, né? Que são utilizados principalmente na questão da construção das ferrovias, né? Que isso auxiliou em muito o deslocamento comercial, tá? Vamos pular aí para Nicole. Nicole. Oi, Sora, peraí que eu vou entrar aqui no negócio que eu botei. Tá. Depois a gente vai voltando nos outros. Estão me escutando? Tô. Uhum. Uhum. Todos estes países exerceram atitudes imperialistas, pois estavam interessados em formar grandes impérios econômicos, levando suas áreas de influência. Oi? Um custo consideravelmente baixo. Estes países se dirigiam à África, Ásia e Oceania,
dominando e explorando estes povos. Não muito diferente do colonialismo do século. Não lembro que século é esse, Sora? Acho que é 15 e 16. Que utilizou como desculpa a divulgação do cristianismo. O neocolonialismo do século XIX usou o argumento de levar o progresso da ciência e da tecnologia no mundo. Na verdade, o que estes países realmente queriam era o reconhecimento industrial internacional. E, para isso, foram em busca de locais onde pudessem encontrar matérias-primas e fontes de energia. Os países escolhidos foram colonizados e seus povos desrespeitados. Um exemplo desses desrespeitos foi o ponto culminante da dominação sei lá o quê. Neocolonialista. Isso. O ponto culminante da dominação... Quando países europeus dividiram entre si os territórios africanos e asiáticos, sem sequer levar em conta as diferenças étnicas e culturais destes povos. Então, quer dizer o quê? Que, além da exploração dessa mão de obra, né, não houve sequer um respeito perante esses povos, né? Na verdade, houve uma mega exploração, principalmente dos países africanos e asiáticos, né? Em função, principalmente o africano, né? Que eles iam em busca do mármore, né? Das pedras. Então, o que houve nesse sentido aí que a Nicole comentou, né? Na pesquisa dela, que aí nos meados do século XVII, XVIII, houveram inúmeras transformações, principalmente de cunho econômico e social, dentro desses países, né? E assim, a exploração imediata, principalmente desses continentes africanos e asiáticos. Quem é que estava chamando? Não, aqui a Vitória disse que deu uma bugada no PC dela, por isso que ela não tá conseguindo falar. Ah, tá. Se ela quiser reiniciar, não tem problema. Ela reinicia e pede lá para entrar novamente. E o Paulo também, Paulo disse que estavam com problemas de luz, e não fez a anotação, Paulo. Enfim, vamos seguir. Laura, pode continuar. Tá, só vou abrir aqui porque eu fiz no Word, Sora. Tá. Só um momento. Tá. Tá. Posso ir, Sora? Pode. A partir do século XIX, entre 1884 e 1885, a Conferência de Berlim, aonde que consolidaram somente potências europeias que poderiam ter o domínio sobre aquele território africano. Mas a desculpa que eles davam não era por exploração, e sim levar a civilização europeia para o território africano. E o motivo era a economia. E depois desse avanço dessa conferência, o objetivo sempre era a economia. Sim, o principal viés de tudo isso, dessa exploração, era a economia, exatamente, né? Qualificar, ampliar o sistema econômico desses países, né? E assim, de fato, fazer com que essa exploração, né, fosse um aliado ao aumento dessa economia. Que é mais, Laura, que tu colocasse? Eu vi que, tipo, quando eu estava pesquisando, né, eu vi que a África já era um país invadido antes dessas colônias, conferência, ele já era invadido. O povo africano já tinha um desrespeito por eles, né, Sora? Tipo, eles iam
pegavam alguma coisa deles e não se importavam com o que o povo africano pensava sobre isso. Eles não, tipo, nem o governo, nem sei se tinha o governo africano nessa época, né, Sora? Porque eles vinham e não ligavam para eles, pegavam as partes. Foram povos totalmente de exploração, né? Continentes que tiveram a exploração muito fervorosa nesse período. Tá certo, Laura? O que mais? Que vocês botaram? Bruno? Oi, senhor. Oi. Não fiz. Ah, não fez! Começaram super bem. Maísa? Oi, Maísa. Maísa? Maísa? Tá me ouvindo? Não? Lucas? Eu. Vamos lá, Lucas, vamos se mexer. Posso ler o meu, senhora? Pode. Eu botei assim. Espera aí que meu fone tá longe aqui. A ocupação desses continentes aconteceu no processo do crescimento industrial, vivenciado pela Europa após a Segunda Revolução Industrial, no século XIX. Os interesses das potências europeias pela África resultaram na realização da Conferência de Berlim entre 1884 e 85. Botei isso, senhora. Só? Só. Quem mais? Quem é que E complementa a Paula? eles desejavam implantar um sistema de exploração econômica intensa nessas regiões, que é a África, Ásia e Oceania. Eu botei isso. Uhum. Quem continua? Maísa, agora me ouve, Maísa? Sora, meu áudio não tá saindo. Ah, bom. Quem sabe tu sai, Maísa, e se conecta novamente, que às vezes dá uma travada, daí tu consegue. Arthur. Arthur. Esqueci. Já começou bem, hein, Arthur? Começou super bem. Sim, da Maísa eu já entendi, Maísa, que tá com problema o teu áudio que não tá saindo. E o Arthur, como sempre, esqueceu de fazer. Desculpa, eu faço todo o resto. Uhum. Arthur, só não esquece de enviar tuas atividades, hein? Porque eu não visualizei nenhuma delas no meu e-mail. Tá? Vai ficar sem nota daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Pode continuar, então. Vamos voltar lá na Nicole, que iniciou junto com o Andrei. Nicole. Oi, Sora. Oi, pode continuar na tua leitura. Sora, eu já falei tudo. Já falou tudo? O Andrei também? Sim, Sara, eu já falei tudo também. Tá, a Laura já tinha fechado. Então, assim, ó, pessoal, o que a gente tem que saber sobre essa primeira parte, né? Que a Primeira Guerra Mundial, ela foi de ordem econômica, ela foi de fator econômico, assim como a gente viu aí, então, como os resquícios quem é que tá com tem alguém com o microfone aberto, tá dando interferência. Sinto muito aí. Ah, tá. E assim, pessoal, a Alemanha e a Itália, elas não aceitavam essa divisão do mundo, tá? Elas não aceitavam essa questão da divisão colonial, né? De exploração desses continentes e desses países mais pobres. Entrando, então, em conflito com as demais potências de ordem imperialista, né? Que discordavam desse sistema.
O que a gente tem em primeiro lugar? A gente tem aí a questão das políticas de aliança. O que são políticas de aliança? É quando uma nação acaba favorecendo a outra em algum aspecto. Aqui a gente está falando de ordem social e econômica, né? Então, essas políticas de aliança, elas provêm desse sentido. O que nós temos? Nós temos essa questão da formação de ideias, né? E também de concordância entre esses setores, que acaba protagonizando o que se chama de antagonismo, tá? Esse antagonismo acabou provocando entre os blocos desses países um enfrentamento entre alguns setores que não estavam concordando com essa política. Tá? O que a gente diz sobre isso, né? Que começa a se formar essas alianças mais fervorosas entre alguns países, né? A gente tem primeiro a questão da tríplice. O que é a tríplice? É a junção, então, de 3 países. A gente tem aí a Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, Itália e também pelo Império Austro-Húngaro, né? Então, são as primeiras alianças fortificadas que surgem nesse período, né? A Alemanha, a Itália e também o Império Austro-Húngaro. Se vocês quiserem anotar, vão me falando, né? Que daí eu dou uma pausa para que vocês possam fazer essas anotações. Eu espero que estejam com os cadernos, né? Oi? A minha aqui tá tranquilo. Tá. E aí depois a gente tem o outro grupo, o outro bloco formado, né, que se denominou a Tríplice Entende, né? Que nós temos aí a França, a Inglaterra e a Rússia formando esse outro bloco. Tá? Então, nós temos na Tríplice Aliança a formação entre Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e depois nós temos aí a formação da Tríplice Entende, formada, então, pela França, Inglaterra e pela Rússia também, tá? Tá, Maísa, a senhora já entendeu que não tá saindo, tá? Qualquer coisa, depois tu pega pela gravação também da aula de hoje, tá? Se tiver problemas no teu áudio, continuar tendo. O que levou, né? Então, a partir disso, dessas formações, desses blocos, desses grupos de organização que seguiam, né, o mesmo passo, podemos dizer assim, né? Nós temos aí alguns fatores que levaram, então, ao desencadeamento dessa primeira parte, essa primeira guerra, né? Podemos dizer assim. Nós temos aí a questão da Sérvia apoiando alguns países que buscavam também, os eslavos também têm, né, uma luta contra o domínio austríaco. Tá? A gente vê aí desde a parte do imperialismo, principalmente esses países participando desse processo de engrandecimento econômico, podemos dizer assim, né? Nós temos aí a Rússia, que pretendia também ampliar a sua influência perante essas regiões que ficavam, então, de saída para o mar Mediterrâneo, né? Nós temos aí a questão da influência que a gente viu lá no sistema imperialista, desse comércio marítimo que favorecia, então, o deslocamento dessas mercadorias, principalmente pelo mar Mediterrâneo, né? Assim como a gente viu o crescimento, principalmente a exploração dessas ferrovias também participando, sendo também um canal, na verdade, de deslocamento, né, para essas mercadorias, o comércio marítimo e também o comércio terrestre, né? Nós temos aí a região também dos Balcãs, né, como também um verdadeiro, podemos dizer assim, uma pólvora prestes a explodir,
né, dentro desse processo também de exploração, e também para alguns historiadores foi considerado o grande ponto, né, desse movimento armado, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente fala como sendo esse primeiro grande ponto, o estopim, né, o grande acontecimento dentro desse processo. No início do século XX, né, ali pelo ano de 1914 até 1915, né, nós temos aí esse Império Austro-Húngaro sendo dilacerado, né, porque eles perdem o seu ícone, né, que foi um dos herdeiros do trono do Império Austro-Húngaro, que ele acaba sendo assassinado, né? O Francisco Ferdinando, ele acaba sendo assassinado e assim também acaba se perdendo um pouco da referência existente entre esse império e também os países que faziam aliança com eles, né? Ele foi assassinado, né, na Bósnia, e assim, a partir desse assassinato, começou a ser desencadeado também alguns problemas, podemos assim, inclusive de ordem de organização, né, a partir desse assassinato. E assim, logo se ampliaram esses conflitos, né, com a entrada da Rússia e também do Império Alemão dentro desse conflito, né? Inglaterra, França, a própria Alemanha, né, e a Rússia acabaram se unindo, né, dentro desse processo a partir do assassinato do Ferdinando. Tá ok? A Ana não conseguiu voltar? Ô, Sora, eu tenho uma Oi. pergunta. Eu ainda não entendi muito bem como é que ocasionou a guerra. Um dos principais pontos de desencadeamento da Primeira Guerra foi de ordem de fator econômico, né? Assim como a gente está vendo desde o processo imperialista, essa questão da união de alguns países para explorar esses continentes de exploração, né? Como é o caso do continente africano e asiático, né? E alguns países que discordavam dessa ideia, dessa ordem de exploração. Por conta disso, acabou ocasionando. Exatamente. A gente tem que entender o Andrei, que quando a gente fala sobre a questão, né, principalmente de conflito, e conflitos que são de ordem armada, por exemplo, né, a gente nunca pode pensar que esse tipo de conflito ele foi na paz, né, que foi aceito, né, por grande parte dessa população, principalmente que estava sendo explorada. Não é isso. O Oi. Paulo tá te avisando aí que a internet dele tá caindo. Tá. Uhum. Mas obrigado porque tá tudo com problema mesmo. Obrigado por explicar, Sora. Tá, não, bem capaz. Então a gente tem que entender isso, né, Andrei? Que quando ocorre esse tipo de conflito, né, a gente nunca pode pensar, será que, assim como a gente fala, né, quando um território ele é deflagrado, que ele é invadido, que ele está sendo explorado, e que a gente acredita o quê? Que as pessoas elas não estão de acordo com isso, né? Porque, de certa forma, a sua... não posso dizer assim privacidade, mas a sua área de conforto, de organização social, ela está sendo invadida também, né? E está indo de desacordo com aquilo que a população pensa. Tá bom. Entendi. Até aí, pessoal. Tudo ok? Perguntas? Eu tô sem dúvida. E o restante que estão aí, o Arthur, o Bruno, Laura. Tudo certo, Laura? Por enquanto? Por enquanto. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Tá? O que a gente tem aí, né, pessoal? Dando continuidade, né? O desenrolar dessa guerra.
Como é que isso aconteceu? Como é que se dá, né, esse processo? Essa primeira fase da guerra, ele foi um movimento bem conturbado, né? Foi considerada a Guerra das Trincheiras. Eu não sei se vocês acompanharam aquele vídeo que eu enviei e também fizeram a impressão do material, né? Para muitos, né, e para quem participou de forma ativa, a gente vê aí que aqueles que conseguiram resistir a esse processo, né, voltaram dessa primeira fase da guerra com muitos problemas, não só físicos, mas também de ordem mental, né, porque mexeu muito, principalmente com o consciente dessas pessoas que fizeram parte desse movimento, né? A gente vê aí até mesmo pelas bibliografias, pelos livros que contam um pouco dessa história, né? Que as pessoas, principalmente, elas foram, então, no ano de 1915 para a Itália, né? E também a gente tem aí a declaração de muitas pessoas que sobreviveram, que mais do que a questão do fator de guerrear, né, dos conflitos armados, foi a questão psicológica, né, que mexeu muito com o psicológico dessas pessoas. Por quê? Porque as pessoas passaram muito frio, passaram muita fome, elas passavam dias e dias dentro dessas trincheiras. O que eram essas trincheiras? Era uma espécie de valetas, né, na qual esses soldados ficavam ali para se proteger nos embates, né? E o que acontecia? Muito desses soldados que acabavam sendo principalmente machucados ou até mortos, né? Não tinha um sistema adequado para fazer, por exemplo, o sepultamento, o enterro desses soldados que morriam, né? Então, nesse primeiro momento, né, a gente vê perante as leituras, né, as bibliografias que falam desse primeiro momento da guerra, foi muito devastador, foi muito triste, inclusive, né, assim como qualquer ordem de conflito, para essas pessoas. Muitos desses soldados, né, ficaram imobilizados, né, perderam os movimentos, principalmente das pernas, por passarem muito tempo dentro dessas trincheiras. Há relatos também de alguns soldados que falam sobre a questão do vestuário, né? Isso foi mais ou menos em que época? Oi? Isso foi mais ou menos em que época? Foi mais ou menos no início do século XX, né? Ali por meados de 1914, 1916. Tá bem. Tá? E aí o que acontecia, né? Esses soldados ficavam muito tempo com essas botas, não tinham um isolamento térmico, podemos dizer assim, e principalmente os dedos dos pés, acabavam ficando atrofiados, né? Então eles aí acabavam por permanecer muito tempo na mesma posição nessas trincheiras, né? Acabavam perdendo os movimentos, né, principalmente dos pés. Também tem muitos relatos, né, de soldados que falam sobre a questão da higiene, né, porque a higiene era zero, né, pessoal, era zero. Então, eles falam muito sobre a questão, por exemplo, dos ratos, né, que muitos, claro, fazia a atração desses animais em função do forte cheiro do sangue, né, que atraía esses animais e eles acabavam sendo atacados, né, e assim acabavam contraindo também doenças, né, muitas doenças pela questão da água contaminada, né, esse forte odor que também fazia com que esses animais fossem para perto deles e assim acabavam contraindo, né, a leptospirose. Então, esse primeiro momento, né, além da questão desgastante de qualquer tipo que nem eu digo para vocês, de qualquer tipo de conflito armado, mais do que isso, a questão da escassez de alimentos
para também poder fazer o abastecimento desses soldados, a questão do vestuário, né? E também dessas doenças que acabam se proliferando nesse período, é um período que faz com que fique mais conturbado ainda. Se a coisa já era triste, já era complicada, imaginem com esses setores agravando ainda mais a situação desses soldados, né? Então, por que a gente fala sobre a questão desses depoimentos, desses relatos? Porque muito da bibliografia, muito dos livros que a gente tem, essas informações, foram relatadas justamente por os soldados que conseguiram resistir a tudo isso. Né? Então, eles escreviam cartas para as famílias, eles faziam anotações, né? Há aí também inúmeros depoimentos e livros que foram escritos através desses depoimentos. Então, é bem interessante a gente saber esses relatos de guerra, né? Através daqueles que vivenciaram esse período, esse momento. Né? É bem interessante isso tudo. Vocês querem colocar alguma coisa que vocês tenham visto nas pesquisas que vocês realizaram, nas leituras, né? Quem é que imprimiu o material que eu disponibilizei lá? Qual, senhora? O material que eu enviei junto com a última leva daquelas atividades que foi enviada pela direção da escola. Ah, eu acho que sim, eu imprimi. Eu imprimi todas lá do início. Tu tá com elas em mão? Agora não, senhora. Agora onde eu tô não tem. Na última aula eu falei para vocês, né, que vocês deveriam estar com esse material em mãos. Sim. Né? E eu espero que na próxima aula vocês estejam com esse material aí também, né? Para poder ir consultando. Querem colocar alguma coisa, alguma pergunta? Bruno? Os caras lá fizeram umas pesquisas que eles falaram, que já que você tocou nessa coisa de higiene lá daquela época, eles falaram que, eu não sei onde eu vi isso, acho que foi no Google, sabe? Tem aquelas notícias no Google, que se o corona tivesse naquela época, ia ter quase o triplo de mortes. Ah, sim, com certeza, porque a forma como eles estavam vivendo nessas trincheiras era propício para se espalhar mais do que um rastro de pólvora, né? Seria mais do que, com certeza, 3, 4 vezes maior a proporção dessas contaminações, né? O que nós temos também aí, pessoal, e que lá no material de vocês fala sobre o ano das mudanças, né? A partir do ano de 1917, houveram algumas transformações também dentro desses grupos, né? Dessas alianças, né? O que eu falo para vocês, né? Até vou ler aqui um trecho do material que eu disponibilizei lá para vocês. A gente tem a falta de alimentos e as condições precárias de trabalho que provocaram greves e levantes de operários, principalmente na Alemanha. A gente não pode esquecer que, né, quando se fala dessa segunda etapa da Revolução Industrial, a gente continua, né, nessa questão de quem são essas pessoas que continuam nessa frente de trabalho. Né? Quem são essas pessoas que ainda continuam trabalhando dentro das indústrias? E justamente são aquelas que conseguiram, então, continuar esse trabalho, né? Não voltaram, alguns migraram novamente para o campo, né? Saíram da cidade e voltaram para o campo, mas nós temos aí essa questão um pouco delicada, principalmente das condições de trabalho. Né? Aí foram mais protestos nesse período, como a gente viu anteriormente, foram mais pessoas reivindicando melhores condições de trabalho, né? Até para continuar nesse sistema, né? Nós temos aí também como afundamento de navios, principalmente dos Estados Unidos, por submarinos alemães, e os norte-americanos entrando no conflito a favor do Entente, da Tríplice Entente. Né? Nós temos aí também o peso econômico e industrial que desequilibrou a guerra, porque, como eu disse para vocês,
para participar, para interagir, para fazer parte desse processo, tem que ter dinheiro, né? Assim como qualquer tipo de conflito que a gente vê, tanto que fez parte lá no século XIX, como a gente está vendo aí no início do século XIX, início do século XX, independente, né, do período na qual a gente está falando, todo e qualquer tipo de conflito, principalmente quando se fala em conflito armado, né? Que tem que ter o deslocamento, principalmente desse contingente, desses soldados, tem que haver investimento, tem que ter. Não existe isso, né? De fazer um conflito na qual não se tenha grana para investir. Né? Isso aí é quase que zero, é nulo, né? Se falar de um processo assim, de um conflito na qual não se tem investimento em tudo isso, né? Nós temos aí também a questão levando a Alemanha, principalmente, à derrota, né? Depois a gente tem a questão do peso econômico e industrial, que acabou desestabilizando, equilibrando essa guerra, né? Porque tu tem que ter dinheiro para investir, se tu não tem, né? Acaba se tornando um problema, levando a Alemanha à derrota. E aí, por fim, a Rússia, que saiu do conflito depois que os bolcheviques tomaram o poder da Revolução Russa. Né? Então, tudo como a gente diz, guerra é conflito, né? Tem as suas alianças, tem, porque se não houvessem as alianças, na verdade, também não teria o equilíbrio e, assim, o desgaste desses conflitos seriam ainda maior, né? Pela falta de investimento, principalmente. Mais uma vez, pessoal, essa fase foi uma fase que se fala muito na questão, principalmente do desequilíbrio, né? Principalmente essa questão do trato dos soldados, né? Que muitos acabaram morrendo não porque se acabaram se ferindo diretamente, mas em função das doenças, da proliferação de doenças, né? Da falta de higiene que existia muito muito nesse período, né? Temos aí também essa questão da falta de organização, até mesmo para o desgaste físico e mental deles, né? Porque não se tinha uma perspectiva, né, de sair vivos, que eles saíssem vivos desse conflito, né? Tem a questão da alimentação e também do vestuário, que foram fatores bem importantes dentro desse sistema. Na próxima aula, pessoal, nós vamos retomar essa parte, principalmente que se diz do ano das mudanças, e que vocês têm no material lá de vocês, tem tudo isso, né? E assim a gente vai também tratar de alguns pontos referentes ao fim dessa Primeira Guerra, como se deu, né? Quem foi que saiu fortificado, quem é que saiu, na verdade, enfraquecido dentro desse processo e o porquê que saem enfraquecidos, né? Eu peço para vocês retomarem essas leituras, pegarem esse material para poder estar pesquisando e assim fazendo as anotações para a gente poder dialogar na próxima aula. Sora, vai ter tema? O tema não, eu não vou dar. Eu combinei com a Zenaide que nessa semana e na próxima, né, a gente vai estar fazendo uma reavaliação de tudo aquilo que nós enviamos para vocês para fazer o fechamento do primeiro trimestre, né? Então, eu não vou enviar tema para não fazer confusão na cabeça de vocês. Aí sim, depois que a gente fizer esse fechamento, e assim eu espero que aqueles alunos que não tenham enviado o material para mim, enviem, né? No prazo máximo aí dessa semana, para que eu possa estar fazendo esse fechamento. Entenderam? Tá É quem? A Nicole que está falando? O tema de vocês, na verdade, pessoal, é pegar esse material que vocês têm à disposição e fazer uma boa leitura, né? Entenderam? Sim, Sora. Entenderam.
E aí, quem é que quer perguntar? Dúvidas, perguntas sobre essa parte aí que então a gente trabalhou na aula de hoje? Doutora, dúvida eu não tenho. Eu só tinha dúvida de como iniciou a guerra. Porque eu já tinha visto esse estudo nas aulas em vídeos no YouTube. Uhum. E daí tu tava com que foi a pergunta que tu fez no início da aula, né? No meio, quando eu estava falando sobre o início do conflito. Exatamente. Quem mais? Quem mais? Além do Andrei? Perguntas, dúvidas? Então tá, pessoal. Professora, Oi, Bruno. professora, Fale. como é que a senhora consegue ser tão linda? Ai, que amor, Bruno. Ai, não sei, não sei, não sei. E tu como consegue ser tão amoroso, Bruno? Ah, senhora, eu não sei, é um instinto meu. É natural. É Ah, é natural. natural. Sim, sim, eu entendo. É de família, né? É, senhora. É de família. Para quem não sabe, eu dei aula para acho que para todos os irmãos do Bruno. Foram meus alunos. Quase isso. Acho que sim, né, Bruno? A Amanda já tá até com filho, né? A Gisele? É. É, tá com o Matheus. Então, viu, gente? É isso aí, E né? qual que te deu mais trabalho? Foi a Giovana, né? Ah, eu acho que foi o Bruno. Eu acho que foi o Bruno, não sei. O que tu acha, Laura? A Ué, Laura sou tá eu? dizendo que não. Ué? Tá ok, meus amores. Então, peguem aí o material de vocês, vão tirando as dúvidas, vão fazendo anotações, que a gente retoma então na próxima aula, tá ok? Que já está quase na hora de vocês se conectarem na próxima aula aí que vocês têm. Então Quem é é que tá isso. falando, Andrei? É. Fale, Andrei. Não, só disse ok mesmo. Ah, tá, para dizer tchau, então. É. Então tá, amores, até a próxima aula. Cuidem-se. Boa Essa. semana para todos vocês. Tchauzinho. Tchau, Tchau. Sil. Tchau. Ah, Tchauzinho. Ih, até encerrou aqui.